E aí, pessoal, tranquilo? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouco sobre água e vida. Então a gente vai ver como a água influencia na vida e por que a água é tão importante para a nossa vida e para a vida em geral. A gente também vai entender o que acontece na água, quais são as formas de vida da água. Então, bora lá! O primeiro homem a sair do nosso planeta, pessoal, Yuri Gagarin, que saiu em 1961, a primeira vez que ele olhou para fora do nosso planeta, ele falou: nosso planeta, a Terra, é azul. Por que ele falou isso, pessoal? Porque a maior parte da superfície, ou seja, a maior parte do que a gente consegue olhar quando a gente está fora do nosso planeta, faz o nosso planeta ser azul, ou seja, a maior parte da superfície é água. De fato, pessoal, 70% do nosso planeta é coberto por água. Então, 70% da superfície do nosso planeta é água. Isso não quer dizer que é água líquida. A gente tem também as geleiras, tudo bem? Então, 70% da superfície do nosso planeta é água. O que é 70%? Se você pegar uma garrafa de 1 litro de água, 700 ml vai ser 70%, tá? Então, se você tivesse aí o nosso planeta como se fosse uma garrafa de 1 litro, 700 ml, ou seja, 0,7 litro, seria a porcentagem de água que a gente tem no nosso planeta, tudo bem? Mas como eu já falei, nem toda essa água é líquida, a gente tem as geleiras, tudo bem? E dessa parte da água líquida, nem toda essa água a gente pode beber, porque a gente tem muita água nos oceanos. Então sobra pouquinha água líquida e água para a gente beber, tudo bem? Então, a parte que a gente tem de água potável, ou seja, a água que a gente pode beber, é muito baixa, é 0,025%. Quanto é isso, professor? Se você tiver uma garrafa de 1 litro de água, 0,00025 ml vai ser o que a gente tem de água líquida, ou seja, é pouquíssima água líquida que a gente tem potável, né? Água líquida potável, é pouquíssimo. 0,00025 ml é pouco mais que uma gota, tá bom? Então, dentro de uma garrafa de 1 litro, se a gente pegasse o nosso planeta e conseguisse colocar a superfície dele numa garrafa de 1 litro, pouco mais que uma gota seria a quantidade de água potável que a gente tem, água que a gente pode beber. Tá, beleza, mas então por que a água é tão importante para a vida? Sempre a gente ouve falar, em determinado planeta achou-se água líquida, achou água líquida em Marte, achou água líquida em Lua. Por que é tão importante esse lance de água líquida? É para a gente beber? Bom, eu acabei de dizer para vocês que a quantidade de água potável no nosso planeta é muito baixa, ou seja, a água que a gente pode beber. Então, não deve ser para beber que a água é tão importante. A água é importante, pessoal, porque em todo lugar que há água, a temperatura do planeta não varia muito. Ou seja, de dia o planeta não é muito quente e de noite o planeta não é muito frio. Se você for nos desertos, que são locais do nosso planeta onde não tem água, de dia fica 50 graus Celsius e de noite fica, sei lá, abaixo de zero, menos 20, menos 30 graus Celsius. Ou seja, tem uma variação entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa em um dia muito grande. A gente chama isso de amplitude térmica. É a diferença entre a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa, tudo bem? Então vamos supor que de dia está 50 graus Celsius e de noite está zero. Qual é a amplitude térmica? 50 graus Celsius, ou seja, o quanto mudou é 50 graus Celsius. Então a amplitude térmica, pessoal, para a vida poder existir, não pode ser muito grande, tá bom? Existem planetas no nosso sistema solar que não tem água líquida. O que acontece? De dia, na parte que está Sol desse planeta, a gente tem temperaturas próximas a 100 graus Celsius. Então 110, 120 graus Celsius. E à noite, na parte escura do planeta, você tem temperaturas abaixo de zero. Então imagina você viver num lugar onde de dia está tipo 100 graus Celsius e de noite está tipo menos 50 graus Celsius. Você tem uma variação muito grande de temperatura. Nenhum ser vivo consegue sobreviver com uma variação tão grande de temperatura de dia e de noite. Até existem seres que vivem em 100 graus Celsius. Tem seres que vivem na lava do vulcão, você tem bactérias que vivem em lava do vulcão, tem bactérias que vivem no Polo Norte. Mas na lava do vulcão é sempre quente. Lá no Polo Norte é sempre frio. Você não fica mudando a temperatura. O ser vivo, qualquer ser vivo, precisa de uma temperatura
constante, uma temperatura que não mude muito para que ele consiga se desenvolver nesse lugar, tudo bem? Então a água líquida ajuda a vida a existir por causa disso. Ela não deixa a temperatura mudar muito. A temperatura do planeta não muda muito. É isso que a água líquida faz. E é por isso que ela é tão importante para a gente descobrir vida. Por isso que ela é tão importante para a gente ter vida aqui na Terra. Obviamente, além disso, ela também é importante para a gente beber, né? O nosso corpo, 60% dele é feito de água. Ou seja, voltando para aquele lance da garrafa, se eu tenho 1 litro de água, 60% é 600 ml, tudo bem? Então 600 ml significa 60% de 1 litro. Então o nosso corpo é 60% de água, um pouquinho mais que a metade. Existem animais aquáticos, tipo a água-viva, que 95% do corpo dela é água, ou seja, ela é basicamente água. Por isso que o nome é água-viva, beleza? Então, a água é muito importante porque a gente pega nutrientes dessa água. E a gente já estudou lá nas nossas primeiras aulas quais são as importâncias dos nutrientes, certo? Então, água é importante para manter a temperatura do planeta constante e gerar vida nesse planeta. Mas por que eu preciso de água? Porque os outros animais e as outras formas de vida precisam de água. Além de manter a temperatura constante, a água fornece para a gente muita parte do nosso corpo e muitos nutrientes para o nosso corpo. A seiva das plantas é feita de água, o nosso sangue é feito de água, o nosso suor é feito de água, algumas trocas, algumas reações químicas dentro do nosso corpo precisam de água, a urina precisa de água, a nossa digestão precisa de água e a nossa respiração gera água. Tanto a nossa respiração quanto a respiração das plantas gera água. Beleza. Então, onde a gente encontra essa água líquida mesmo? A gente encontra essa água líquida, pessoal, em rios, lagos, lagoas, lençóis freáticos, que são tipo mini locais onde a água fica embaixo da terra. Todos esses locais onde eu possuo água líquida que eu acabei de citar são chamados de aquíferos, tudo bem? Então os aquíferos são lagoas, lagos, rios, lençóis freáticos. E a gente tem também os oceanos, que não são aquíferos, tá? O oceano não é um aquífero. Aqui no Brasil a gente tem basicamente 2 grandes aquíferos, ou seja, 2 grandes conjuntos de rios, lagoas, lagos e lençóis freáticos. Um deles é o aquífero Grande Amazônia e o outro, mais famoso, é o aquífero Guarani, beleza? É importante você perceber também que todos os rios, eles nascem de uma coisa que a gente chama nascente. Então a nascente é onde o rio nasce, tá bom? As nascentes, pessoal, elas são muito protegidas hoje em dia, porque se você destourar a nascente, você acaba destruindo basicamente todo o rio, beleza? Porque você destrói onde ele nasce, então ele vai acabar sumindo. E basicamente todos os aquíferos desaguam, ou seja, terminam num oceano, no mar. Então é muito comum você ter um rio que vai sempre correndo em direção ao mar. O único rio que corre contra o mar é o rio Tietê, aquele que passa em São Paulo, né? Não é todo ele que é sujo, tá, pessoal? Em São Paulo é bem sujo, mas em outros locais desse rio, ele é limpo, tá? Mas o rio Tietê, ele corre contra o mar, é um rio bem curioso, aí, beleza? E outro fato interessante da água é que a quantidade de água que a gente tem no nosso planeta, ela se mantém constante. O que isso quer dizer? O nosso planeta não perde e nem ganha água atualmente. A água muda de jeito, ela pode estar em 3 estados físicos, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas a água não some do nosso planeta. A água fica mudando entre esses 3 estados. E da onde veio toda a água do nosso planeta? Ela veio, pessoal, de cometas, basicamente de cometas e meteoros também. Então, cometas são corpos que vagam pelo universo, que são feitos só de água. Lá na formação do nosso planeta, esses cometas colidiam com o nosso planeta a todo momento. Então, quando ele batia, esse cometa era destruído e toda a água dele ficava aqui no nosso planeta. Então, após várias colisões de cometas, meteoros, nosso planeta acabou recebendo água. Então, quando eu disse que o nosso planeta basicamente não ganha nem perde água atualmente, é porque a gente não tem mais muitas colisões de cometas. Mas além de tudo isso, a água também é um local de vida para alguns outros tipos de seres vivos, né? Esses seres são chamados de seres aquáticos. Eles podem ser plantas, algas, animais e outros tipos de vida também que a gente vai estudar daqui a pouco. A água abriga muitos tipos de vida. Só que para esses seres viverem dentro da água, eles precisam de algumas mudanças que a gente que vive na Terra não tem.
todos esses seres vivos, eles precisam respirar. Seja um animal, seja uma planta ou qualquer tipo de vida, precisa respirar. E para respirar, todos eles precisam de oxigênio, assim como a gente precisa de oxigênio e a gente já estudou. Mas então, como que esses peixes aí, por exemplo, conseguem oxigênio debaixo d'água? Dentro da água, pessoal, existe oxigênio. Então, pessoal, vamos pegar um refrigerante como exemplo aí. Se você pegar um refrigerante e abrir a tampinha, o que vai acontecer? Você vai ver todas aquelas bolhas saindo do líquido. De onde vieram essas bolhas? Essas bolhas estavam dentro do líquido, dentro do refrigerante. Na hora que você liberou a pressão, essas bolhas, esse gás do refrigerante, ele é liberado. A mesma coisa acontece com o oxigênio, pessoal. O oxigênio está dentro da água. Só que os peixes ou as outras formas de vida precisam dar um jeito de tirar esse oxigênio de dentro da água. A maioria dos peixes possuem o que a gente chama de brânquias, que são órgãos que servem justamente para filtrar a água e o oxigênio. A água passa e o oxigênio é segurado por essas brânquias. E aí todo o processo de respiração acontece do mesmo jeito que acontece com a gente, né? Entra pela traqueia, vai para os brônquios, pulmão e etc. Então, depois que passou pelas brânquias, acontece igualzinho com a gente. As plantas também têm formas de retirar o oxigênio, mas aí são alguns órgãos mais complexos, né? Mas também tem alguns tipos de plantas que possuem raízes que ficam embaixo da água, mas a folha fica fora da água. O exemplo clássico é a Vitória régia. Dessa forma, ela consegue respirar pelo ar sem ter contato diretamente com a água. Mas também, pessoal, existem seres minúsculos que a gente não consegue ver a olho nu que vivem na água, que são conhecidos como plânctons. Aquele plâncton lá do Bob Esponja, sabe? E a gente possui basicamente dois tipos de plânctons. O primeiro é o fitoplâncton. O fitoplâncton, pessoal, ele tem o mesmo papel das plantas aqui no nosso meio. Qual que é esse papel? É realizar uma coisa que a gente chama de fotossíntese. Fotossíntese vocês vão estudar só lá no 7º ano. Mas o que é a fotossíntese? A fotossíntese é basicamente o processo inverso da respiração. A fotossíntese, ela pega gás carbônico e libera oxigênio. A respiração, como a gente já estudou, ela pega oxigênio e libera gás carbônico. A fotossíntese, ele pega gás carbônico e libera oxigênio. Então, é a fotossíntese que gera todo o oxigênio que a gente tem. De fato, pessoal, o fitoplâncton é responsável pela maior parte do oxigênio que a gente tem na água e no ambiente terrestre, tudo bem? Então, qual que é a importância desse fitoplâncton? Gerar oxigênio para toda a fauna e flora, toda a forma de animais e plantas de todo o planeta, beleza? E a segunda forma de plâncton, pessoal, é o zooplâncton. Esse ele não realiza fotossíntese, ele é como se fosse um animal, beleza? E qual que é a importância dele? É fazer parte da cadeia alimentar. Basicamente, o que é cadeia alimentar? É a região onde um animal pega o outro. Tá? Então, um animal se alimenta do outro e vai subindo a cadeia alimentar. Então, esses plânctons, eles são importantes, além de fazer parte da cadeia alimentar, também o fitoplâncton, de gerar oxigênio para todos os seres vivos aí, beleza? E, pessoal, existem animais que se alimentam desse fitoplâncton. O tubarão-baleia que vocês estão vendo aí na foto, ele come, pessoal, 20 quilos de plâncton todos os dias, tá? Então, é basicamente a maior parte da alimentação dele é o plâncton. E ele come 20 quilos de plâncton por dia. É muita coisa, né, pessoal? Ainda mais tendo em vista que esses seres são microscópicos. Você não consegue ver ele a olho nu, tá? Você precisa de aumentar aí de um microscópio para conseguir enxergar esses seres. Então, pessoal, a gente falou muita coisa hoje sobre a importância da água, sobre os seres que vivem na água e sobre o porquê que a água é importante para a nossa vida. Então, não se esqueça de fazer a lista de exercícios, assistir o vídeo que eu vou enviar amanhã para vocês de correção e estudar, pessoal. Estudem. Estamos começando um novo momento na nossa aula, então não deixe para estudar em cima da hora, beleza? Estude, não deixe para estudar lá na recuperação. Estuda dia a dia que você não vai ter problemas, beleza? Então, um grande abraço e valeu!